Às vezes tenho que voltar pra seguir em frente. Lembrar do que quero esquecer, ser mais consciente antes que seja tarde demais. Esse é o Afroid, o nosso encontro de preto para preto, e nós estamos reunidos aqui hoje para poder fazer um estudo da palavra de Deus, para fazer um estudo do texto bíblico, onde nós vamos principalmente trazer uma conexão com a nossa experiência de pessoas pretas. O texto bíblico, ele fala muitas coisas, mas ele também fala muitas coisas através das nossas experiências. Há uma conexão entre daquilo que a gente vive e daquilo que o texto está nos dizendo. Então, esse é um estudo que a gente quer conversar um pouquinho sobre aquilo que o texto vai falar sobre as nossas experiências. Mas, para a gente começar, eu quero poder fazer uma oração com você. Não importa onde você esteja, qual o horário que você vai ver isso, quando você vai ver isso, mas eu quero poder fazer essa oração no início. Tudo bem? Vamos falar com Deus? Oremos. Querido Deus, amado Pai, louvado e engrandecido seja o Teu santo nome, Senhor. Agradecemos pelo Teu cuidado até aqui, agradecemos porque o Senhor nos trouxe para esse momento, nos trouxe para esse encontro, nos trouxe para esse estudo. Eu quero te pedir que o Teu Espírito habite em nós, para que possamos entender qual é a Tua vontade através da Tua palavra e possamos também conseguir discutir esse assunto, que é um assunto tão delicado e tão complexo. Esteja conosco, tudo isso eu oro e agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. A fim de contextualizar a forma que a gente vai estudar, eu só quero te dizer que nós vamos tratar de algumas camadas. Fique imaginando aí que a gente vai estar numa primeira camada, vai descer para uma próxima um pouco mais profunda, depois a gente vai descer para uma outra próxima também mais profunda. E para dar início a esse nosso estudo, eu só quero te dizer a forma como eu vejo o texto bíblico, tudo bem? O texto, ele tem diversidade, ele tem N coisas que aparecem ali. Você vai encontrar histórias, você vai encontrar personagens, como você também vai encontrar poesia, textos de sabedoria, vai encontrar os evangelhos, vai encontrar uma linguagem profética aparecendo ali. Então há uma variedade de coisas que acontecem no texto bíblico. Só que ao mesmo tempo eu acredito que existe um pano de fundo. E esse pano de fundo, ele parte muito daquilo que eu leio do texto e das minhas conexões com a palavra. E o que eu vejo nesse pano de fundo? Primeiro, a história principal que está acontecendo nesse texto é de um Deus de amor que procura se reaproximar com a sua criação. Criação essa que é representada em nós, a humanidade é a criação de Deus e que através do pecado se afastou desse Deus. E a partir disso nós vamos para o segundo ponto. Essa criação, esta humanidade, esse ser humano, ele aprende de Deus, desse Deus de amor, a forma de conviver com o outro. Grande parte do texto bíblico vai nos ensinar a como conviver com o próximo, como conviver com o outro, principalmente em amor. Um grande exemplo que nós temos disso é logo lá no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 4, uma das primeiras histórias da palavra, é a história de Caim e Abel. E uma das questões centrais deste texto é a pergunta que Caim faz a Deus depois de assassinar Abel. Deus pergunta onde está Abel e Caim responde da seguinte forma: por acaso sou eu, guardador do meu irmão? E aquilo que é muito interessante no texto é que não há uma resposta, não há uma resposta de Deus e também não há uma resposta do autor do texto. Ele está jogando essa pergunta para quem está lendo, está jogando essa pergunta para o leitor. Por acaso nós somos guardadores dos nossos irmãos? Será que nós temos uma preocupação em cuidar
das pessoas? E a resposta ela cabe para nós. O texto continua, nós chegamos em Gênesis capítulo 9, passa a história do dilúvio, e na história do dilúvio, o Noé, junto com a sua família, sai da arca e eles começam a reaprender a viver nesse planeta, viver essa humanidade. E Deus diz uma coisa para Noé e para sua família, que o sangue das pessoas não deveria ser derramado, porque as pessoas são feitas à imagem e semelhança de Deus. Basicamente, Deus está falando que se alguém é ferido, se alguém é morto, há também uma mancha sobre a imagem de Deus sobre a vida desta pessoa. Então, quando eu vou ferir alguém, ou quando eu mato alguém, estou ferindo a imagem de Deus também nesse processo. Quando nós avançamos e chegamos nos evangelhos, nós vamos encontrar um Jesus que está constantemente preocupado com as pessoas, um Jesus que quer demonstrar esse amor com aquelas pessoas que estão à sua volta. Então a segunda preocupação, o segundo pano de fundo que nós temos no texto bíblico é esse amor ao próximo, esse cuidado com o próximo. E o terceiro ponto, que para mim também é muito importante nesse pano de fundo, é que essas duas primeiras experiências elas estão entrelaçadas numa experiência coletiva e comunitária. Nós vivemos numa sociedade que é extremamente individualista. Os desejos pessoais do coração, as vontades próprias são colocadas em primeiro lugar. E nós traduzimos essas vontades para dentro do ambiente religioso. Então, nós repetimos aquela frase, né? Salvação é individual. E nós vamos vivendo a igreja dessa forma, de forma extremamente individual. Mas quando nós olhamos para o texto bíblico, nós vamos entender que o texto nos aponta por uma experiência coletiva e comunitária. A nossa salvação, ainda que seja a nossa salvação, ela acontece em relação com outras pessoas. Viver a lei de Deus, viver em adoração a Deus também existe através de uma relação com outras pessoas. Por exemplo, em Gênesis capítulo 12, quando Deus vai abençoar Abraão, e nós vamos falar um pouquinho mais disso mais à frente, ele abençoa Abraão, mas a bênção que recai sobre Abraão abençoa outras pessoas. Todas as famílias da terra são abençoadas através da bênção de Abraão. Um pouco mais à frente, quando a gente chega nos evangelhos, Jesus ele vai falar sobre o seu reino, ele vai falar sobre a sua chegada nesta terra, vai falar sobre aquilo que é o evangelho, e ele fala que tudo isso é a chegada do reino de Deus na terra. E quando ele fala sobre essa chegada, ele não fala que essa chegada vem diretamente a alguém, mas ele diz que o reino de Deus está no meio de nós, ou dentro de nós, uma experiência coletiva, uma experiência comunitária. E também nos evangelhos, quando Jesus ele vai ensinar a oração do Pai Nosso, ele não diz que essa oração é minha ou sua, mas é uma oração nossa. E dentro dessa oração, da estrutura que nós encontramos ali, o reino, o pão e o Pai não são meus, não são seus, mas é nosso, tudo é nosso. É desenvolvido de forma comunitária, desenvolvido de forma coletiva. Então, esses três pontos dão o pano de fundo do texto bíblico. O texto vai operar em cima destas coisas. O Deus de amor que procura a sua humanidade. Esse Deus de amor ensina a forma que a humanidade deve viver e a forma que a humanidade deve viver. Em amor ao outro, em amor ao próximo, com cuidado, com empatia, com um olhar atento, com a audição atenta também. E o terceiro ponto, que todas essas duas primeiras experiências, elas devem acontecer de forma comunitária e acontecer também de forma coletiva. E a partir disso, entendendo esse pano de fundo, eu olho para o texto bíblico e eu lembro das alianças. As alianças são um tema que vão aparecer de forma muito frequente no Antigo Testamento. E para mim, de forma assim, bem particular, as alianças elas refletem esse pano de fundo. Mas vamos entender o que é uma aliança. Aliança era algo comum no Antigo Testamento e também nas sociedades que viviam no tempo do Antigo Testamento. Por exemplo, como que isso funcionava? Existia um rei, ele tinha interesse no gado, no rebanho daquele outro rei, que talvez era um rei de menor importância. Ele ia até esse rei e ali ele formulava um contrato chamado de aliança. Geralmente esses contratos eram formulados através da morte de animais. Eles pegavam alguns animais, repartiam em duas partes e os dois passavam pelo meio dos animais. E o que eles estavam dizendo? Dizendo o seguinte: olha, se um de nós descumprir uma dessas partes do nosso contrato, que a mesma sorte dos animais de serem partidos e espedaçados aconteça conosco. Então ali se formulava um contrato. Deus utiliza desse bem comum, desse bem cultural, para explicar o seu amor, explicar o seu plano da salvação, e daí surgem as alianças bíblicas. São contratos, entre aspas, de Deus e uma pessoa escolhida, de uma pessoa, de um povo, de alguém, de uma configuração de pessoas também.
Então há esta relação de contrato, de combinados entre Deus e alguém que é escolhido, e no texto bíblico é chamado de aliança. Isso é uma demonstração também desse Deus de amor que aparece constantemente. E como que as alianças bíblicas funcionavam? Estão vendo que a gente está caminhando em camadas, né? Pano de fundo, aliança, e depois alianças bíblicas. Como que essas alianças bíblicas elas funcionavam? Basicamente, trazendo assim um resumo do resumo, 3 coisas aconteciam. A primeira coisa, existia uma ação de graça de Deus, um ato de graça de Deus sobre a vida da pessoa escolhida. Por exemplo, no livro de Êxodo, nós temos o povo de Israel. O povo de Israel está preso, está escravizado, está ali passando por um processo de sofrimento, de opressão, de humilhação. Eles clamam a Deus e Deus vai lá e retira eles do meio dessa escravidão. Isso é esse processo de graça que Deus derrama sobre a vida destas pessoas. Esse é o primeiro ponto de uma aliança. O segundo ponto dentro de uma aliança é uma bênção que Deus derrama sobre a vida das pessoas. E esta bênção está atrelada a uma promessa que Ele dá. Então veja, ela recebe algo, mas ela também tem algo pensando para o futuro, e geralmente esse algo pensando para o futuro envolve não apenas ela, mas que outras pessoas possam ser abençoadas. Deixa eu te explicar como que isso funciona. Pense em Abraão. Abraão recebe de Deus basicamente 3 coisas. Primeiro, a terra prometida. Deus fala que ele vai receber uma terra, um local onde ele vai poder habitar. Segundo, a descendência, ter filhos, muitos filhos e netos. Isso era sinal de ser abençoado por Deus naquele tempo. E terceiro, dele ser uma bênção para as outras pessoas. Essas 3 coisas eram a bênção de Deus para Abraão dentro desse processo de aliança. Só que à medida que ele é abençoado, Deus também fala que a partir da terra e a partir dos filhos que ele recebe, todas as outras nações da terra, todas as outras famílias da terra seriam abençoadas. Então é uma relação dupla. Ele é abençoado, mas através da bênção que ele recebe, todas as famílias, todo mundo também é abençoado. Esse é o segundo ponto da aliança. O terceiro ponto da aliança é que agora o escolhido ele precisa responder. Ele precisa responder essa ação de graça que Deus derrama sobre a vida dele. É uma forma de gratidão, uma forma de obediência. E nós encontramos isso também em Abraão. Deus primeiro dá ali o lance da circuncisão, falando que todo aquele que nasce na casa de Abraão, que entrou numa aliança com Deus, precisa ser circuncidado. Mas não apenas isso, mas que Abraão deveria ser uma bênção na vida de outras pessoas. É uma resposta às coisas que Deus faz, uma resposta de gratidão, uma resposta de obediência. Basicamente a aliança funcionava desta forma. E eu quero analisar com vocês uma aliança que aparece lá no livro de Êxodo. A aliança que Deus faz com o povo de Israel. Nós já citamos aqui 2 pontos desta aliança, mas eu quero me aprofundar com vocês, entender também que essa aliança talvez se conecte bem profundamente com a nossa experiência de pessoas negras, a nossa experiência como pessoas pretas. Então acompanha comigo aí da sua casa, ou de onde você estiver, no trabalho, na rua, no busão, em qualquer lugar. Êxodo capítulo 19, nós vamos ler os versos do número 4 até o número 6. Deixa eu te contextualizar o que está acontecendo aqui. O povo foi liberto do Egito através de Moisés. Eles passam pelo Mar Vermelho e entram agora no deserto. Estão caminhando para a terra prometida, que foi lá prometida para Abraão e para os seus descendentes. Após 3 meses no deserto, Deus pede que eles parem próximo ao Monte Sinai. Chama Moisés para cima do monte e diz essas seguintes palavras. Verso 4. Vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águia e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Deus relembra a graça que ele derramou sobre a vida dos israelitas, tirando eles do Egito. E agora Deus está falando o seguinte, olha, vocês serão a minha nação peculiar, vocês serão o meu povo, o meu reino de sacerdotes. E isso é Deus abençoando essas pessoas, mas também não só abençoando, lembrando que eles devem servir outras pessoas. Nação santa, reino de sacerdotes. Mas existem alguns detalhes, algumas nuances desse texto e também da história que está em volta desse texto que vão se conectar com as nossas experiências e nós vamos trazer para o nosso contexto de vida. O primeiro detalhe que eu quero trazer para vocês é o seguinte: quem era o povo de Israel?
Quem fazia parte desta configuração desse povo? Às vezes na nossa mentalidade, nós vamos achar que esse povo são apenas, exclusivamente, os descendentes de Jacó, os filhos de Jacó, que se transformaram nas 12 tribos de Israel e que são culturalmente bem unificados. Existe ali um padrãozinho para esse povo. Mas eu quero ler um texto com vocês. Abra sua Bíblia agora em Êxodo capítulo 12. Êxodo no capítulo 12. Nós vamos ler o verso 38. Esse verso aqui nos dá um detalhe muito importante da configuração desse povo. Eles estão saindo do Egito, estão preparados para sair. É isso que está contando aqui no capítulo 12. E há uma informação desta preparação, há uma informação de como estava formulado ali os israelitas. O verso vai dizer o seguinte, esse do capítulo 12, o verso 38. Grande multidão de estrangeiros, de todo tipo, seguiu com eles. O que esse texto quer dizer? Que vários estrangeiros decidiram, junto com os israelitas, sair do Egito. Nós sabemos muito bem que o Egito no Antigo Testamento, no período do Antigo Testamento, era a grande potência política e econômica da época. Então, sendo a grande potência política e econômica da época, várias pessoas de vários países passavam naquele local, moravam naquele local. O Egito também, guerreando com outros países, levava pessoas escravizadas para aquele local de várias nações. E destas várias nações, uma multidão de estrangeiros decide sair com o israelita. Em outras Bíblias vai utilizar o termo uma mistura de gente. Então, esse povo que é estrangeiro, que é diverso, que é culturalmente diferente dos filhos de Jacó, sai com os israelitas e se transformam no povo de Deus, que está ali ao lado do Sinai, recebendo a aliança de Deus. E o que eu estou pensando em relação a isso? Estou pensando que o povo de Deus é um povo de diversidade. É uma diversidade de gente que está aparecendo aí. E quando nós pensamos nessa diversidade de gente, nós pensamos também numa conclusão de uma promessa de Deus para Jacó. Lá em Gênesis capítulo 28, eu quero ler com vocês, eu vou abrir aqui na minha Bíblia, Gênesis o capítulo 28. Gênesis capítulo 28, no verso 3, Isaac está tendo uma conversa com Jacó. Na verdade, Isaac está abençoando Jacó, está basicamente passando a aliança para Jacó. Jacó é o portador desta aliança. E também concluindo esta promessa de Deus de criar uma diversidade de povos, ele diz assim, que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça que com você cresça e multiplique os seus descendentes. Presta atenção nessa parte. Para que você se torne uma comunidade de povos. Esse termo aqui é um termo muito bonito. Comunidade de povos. Não é uma comunidade de um único povo, de um povo unificado, no sentido das mesmas características, mas uma comunidade de vários povos. O povo de Deus que faz uma aliança com Ele, que entra numa aliança com Ele, é um povo de diversidade. E quando nós pensamos sobre isso, nós trazemos para a nossa realidade, eu quero te questionar, eu quero te provocar. Como estão as nossas igrejas? Como são as nossas igrejas? Será que as nossas igrejas elas vivem esta diversidade? Será que existem pessoas dos seus mais variados tipos dentro desses espaços? Será que, mesmo que exista várias pessoas nesse espaço com diversas características, será que as culturas dessas pessoas são respeitadas? Ou será que nós permitimos que essas pessoas adorem através da cultura a qual elas têm? Ou nós temos uma uniformidade? Ou nós temos apenas um caminho a ser seguido? Enquanto o texto bíblico está olhando para nós e falando de comunidade de povos, de mistura de gente, de diversidade de pessoas. O texto está nos olhando e nos mostrando isso. Como estão as nossas igrejas nesse sentido? E quando eu falo disso, eu falo de uma experiência negra. Que quando nós olhamos para as nossas comunidades religiosas, nós poucas vezes encontramos o espaço do negro sendo respeitado dentro desse local. O negro não pode utilizar o cabelo que gosta, não pode comer a comida que gosta, não pode cantar as músicas que reflitam as suas raízes, as suas experiências, os estilos que ele acredita que são estilos que fazem parte da sua cultura, que por muitas vezes são demonizados, dizendo que ali não deve ser seguido, não deve ser cantado, não deve ser falado. Enquanto o texto bíblico nos incentiva, nos mostra que existe uma diversidade a ser vivida. Será que nós estamos vivendo essa diversidade dentro dos nossos encontros religiosos? Do negro, do branco, do indígena, do asiático, de várias etnias, de vários grupos. Será que nós estamos vivendo essa diversidade? E a partir disso nós vamos para a segunda pergunta. Êxodo capítulo 19 vai dizer que esse povo escolhido precisa ser uma nação santa e um reino de sacerdotes.
E vai dizer também que é um povo escolhido, é um povo separado, um povo que Deus separou. E o que significa ser esse povo separado? Na mentalidade de muitas pessoas, ser esse povo separado é viver num quadrado, viver numa redoma que é distante de outras pessoas. Eu estou numa posição onde eu sou melhor do que os outros. A minha igreja é melhor, as verdades que eu sigo são as melhores, as doutrinas que eu tenho são as mais profundas, enquanto o outro, a experiência religiosa do outro não importa. Ele é menor, ele não deve falar do evangelho que vive no coração dele. Ele tem que falar do evangelho que é a minha experiência. Mas no final das contas, reino de sacerdotes, nação santa, povo escolhido, tinha como propósito uma ideia de cuidado. E não só uma ideia de cuidado, mas uma ideia de iluminar as outras nações. O sacerdote é aquele que intermedia o povo com Deus. E Deus está dizendo que Israel, o povo de Israel, que é um povo diverso, deveria intermediar a sua relação com as outras nações que estavam à sua volta. As nações deveriam ir até Israel e reconhecer esse Deus de amor, esse Deus que é próximo, esse Deus que se aproxima, esse Deus que cuida. Em Deuteronômio capítulo 4, Moisés ele vai repetir a aliança. Ele vai entregar novamente os 10 mandamentos. E antes dele repetir a aliança, entregar novamente os 10 mandamentos, ele diz que a lei tem uma profundidade que é deste cuidado com o outro. Ele diz que as pessoas de outras nações iriam olhar para Israel guardando a lei de Deus. E iriam achar que Israel é um povo muito sábio, um povo que tem uma sabedoria que é grande. E não só isso, iriam encontrar neste Israel um Deus que é próximo. Então veja, a forma que eles iriam viver seria um testemunho para que outras pessoas pudessem se aproximar desse Deus que quer se aproximar. E que a lei seria uma demonstração de sabedoria, de cuidado, de inteligência. E a partir disso, nós vamos para a terceira pergunta. O que é a lei de Deus ou qual é o propósito da lei de Deus? Para muitas pessoas, a lei de Deus é moldar esta moral que é aplicada para o outro, para que eu me mostre como santo para o outro, ou como uma regra moral para ser salvo. Mas a lei de Deus, além de ser uma conexão com o eterno, também é uma conexão com as outras pessoas que estão à nossa volta. E dentro dessas outras pessoas que estão à nossa volta, existe uma preocupação na lei de Deus em cuidar também de pessoas oprimidas. Deus dá uma atenção ao oprimido. Deus quer cuidar de todas as pessoas, mas Deus dá uma atenção a pessoas excluídas da sociedade. E eu quero ler um verso com vocês que vai dizer muito sobre isso. Vamos voltar lá em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, nós vamos ler o verso 8. Vai falar sobre o mandamento do sábado e vai dizer o seguinte: lembra-te do dia de sábado para o santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles fará todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou tuas filhas. Veja o restante desse verso. Nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele existe, mas no 7º dia descansou. Portanto o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Esse dia especial dentro dos mandamentos, ele é uma bênção para o povo, para que o povo descanse e entre em conexão novamente com o Eterno. Mas esta bênção ela não fica exclusiva apenas para o povo, mas também para os excluídos desta sociedade. Os servos que não tinham tanto valor para as outras nações, eles ganham valor aqui. Eles também devem guardar o sábado. O estrangeiro que era estranho em outras nações, aquele também é acolhido dentro de casa ao guardar o sábado. Há uma preocupação na lei de Deus em cuidar do oprimido. Há uma preocupação que o oprimido tenha a sua voz ouvida e que ele seja cuidado pelas pessoas que estão à sua volta. Quando a gente chega lá em Levítico, no capítulo 18, no capítulo 19, Deus vai dar uma série de leis da forma que o povo deveria viver e se relacionar. Ele vai dizer lá que o povo deve ser justo, não valorizando o rico nem o pobre, que o povo precisa tomar cuidado com o cego para que ele não tropece, que o povo cuide do estrangeiro, que o povo cuide do escravo. Então veja, há uma preocupação profunda na lei de Deus com pessoas que são oprimidas, pessoas que são excluídas na sociedade. Assim como era o estrangeiro no passado, assim como era o servo no passado, assim como era o órfão e a viúva, que nós encontramos lá no livro de Tiago falando que a verdadeira religião é cuidar do órfão e da viúva, pessoas oprimidas. E esse exemplo ele não para apenas na lei de Deus, ele segue adiante. Quando nós chegamos em Jesus no Novo Testamento,
Jesus ele é acusado de amigos de pecadores. E por que ele é acusado de amigos de pecadores? Porque Jesus assentava à mesa para comer e beber, se relacionar com pessoas que eram excluídas na sociedade. A prostituta, o publicano, a pessoa que tinha uma doença na pele, pessoas excluídas eram recebidas por Jesus, amadas por Jesus. E por que eu estou dizendo tudo isso? Para te lembrar duas coisas. A primeira, que eu já disse, que o povo de Deus é diverso. Há diversidade na casa de Deus, ou pelo menos deveria existir. E eu quero que você reflita se essa diversidade tem atingido as suas comunidades religiosas, a sua comunidade religiosa. Pessoas negras têm destaque na sua comunidade religiosa. A dor das pessoas negras tem sido ouvida dentro das suas comunidades religiosas. Isso faz parte dessa diversidade que Deus propõe. Mas também é um convite para que você olhe para pessoas que estão à sua volta e cuide destas pessoas. O negro hoje faz parte do grupo mais oprimido na nossa sociedade. Um dos mais oprimidos. Eu não quero teorizar dores aqui. E se ele faz parte deste grupo, Deus está nos convocando, Deus está nos ensinando, Deus está nos chamando para cuidar destas pessoas. Isso não é um discurso político ideológico, é um discurso do texto bíblico. Falar de cuidado com os oprimidos é um discurso do texto bíblico, é uma preocupação do texto bíblico. Eu não sei quanto você acredita que o racismo é uma coisa negativa para a nossa sociedade. E quando eu digo que é uma coisa negativa para a nossa sociedade, eu também estou dizendo que é uma coisa negativa para a nossa igreja. Existem muitos que vão discursar que a igreja ela precisa estar afastada do mundo, mas a igreja ela está profundamente enraizada na sociedade. E se ela está profundamente enraizada na sociedade, ela vai consumir as coisas boas da sociedade, mas ela também vai beber das coisas ruins da sociedade. Então, se o racismo é presente no mundo ao qual nós vivemos, dentro dos contextos de vida que nós vivemos, ele também atinge a igreja. E se ele atinge a igreja, nós precisamos de cuidar de pessoas que passam por essas situações. Mas eu não sei se você acredita, como eu perguntei. Eu quero finalizar aqui com duas coisas que para mim são de extrema importância para que possamos enxergar o racismo na nossa sociedade. A primeira são os números. Existem dados que mostram que pessoas negras sofrem de forma sistêmica na nossa sociedade. Eu quero citar aqui com vocês apenas 3 números. O primeiro diz o seguinte: entre 2003 e 2013, o número de mulheres negras assassinadas cresceu 54%, ao passo que o índice de mulheres brancas morrendo caiu em 10% no mesmo período. Então nós encontramos aqui que mulheres negras sofrem cada vez mais, morrem cada vez mais, enquanto mulheres brancas, esse número diminui. Por que essa diferença? Segundo dado, homens, jovens, negros e de baixa escolaridade são as principais vítimas de mortes violentas no país. A população negra corresponde à maioria dos 10% dos indivíduos com mais chances de serem vítimas de homicídios. Atualmente, de cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 71 são negras. E por fim, o Brasil abriga a 4ª maior população prisional do mundo. Tratam-se de 622 mil brasileiros privados de liberdade, mais de 300 presos para cada 100 mil habitantes. E quando nós olhamos para essa população carcerária, mais da metade são pretos e pardos, correspondendo ao número de 61,6%. Então nós olhamos para os dados da nossa sociedade e vamos perceber os dados que refletem pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão sendo mortas ou vitimizadas ou sendo esquecidas pela sociedade. Nós encontramos principalmente pretos e pardos. Mas se ainda assim, talvez você não creia que esse assunto não é um assunto importante de ser discutido dentro do ambiente religioso e dentro da nossa sociedade, eu quero que você reflita sobre a sua própria vida. Que você pense aí quantos amigos negros você tem. Que você realmente se relaciona com essas pessoas. E aqui, particularmente falando de pessoas que não são negras, pessoas brancas. Quantas pessoas que estão nas suas empresas, nas suas igrejas, nas suas casas, e essas pessoas são valorizadas num papel de liderança. E não só recebendo um papel de liderança, mas reconhecendo que essa pessoa tem qualidade e que não é porque ela é negra que ela tem uma qualidade menor ou que ela é inferior a esta realidade. Será que em algum momento da sua vida você não validou a dor de uma pessoa negra? Ou talvez disse que isso era mimimi ou vitimismo da parte dessa pessoa? Eu não sei aquilo que passa dentro do seu contexto de vida, mas o meu clamor para esta mensagem, o meu grito, meu apelo para essa mensagem é para que você olhe para pessoas negras. E você que é negro que está nos assistindo, saiba que você faz parte do texto bíblico.
O texto bíblico aponta para você dentro do povo de Deus. Existe diversidade dentro do povo de Deus e Deus ama essa diversidade. Deus ama a pele negra, Deus ama pessoas pretas e pardas, Deus ama essas pessoas, Deus nos ama. E nós fazemos parte desse grupo, do povo de Deus. E por fim, eu clamo para os dois grupos, para todas as pessoas, na verdade, para que possamos juntos, em comunidade, numa experiência comunitária, lutar para que o negro e todas as outras pessoas oprimidas possam receber uma correção dessas injustiças que vivemos nesse mundo caótico ao qual nós estamos. Que juntos possamos corrigir estas injustiças e que esse caminho seja trilhado lado a lado. Que o Senhor te abençoe e te guarde e que possamos continuar nos encontrando aqui. É isso. Afroide, nos siga nas redes sociais e continue nos assistindo. Um beijo e um abraço. Tamo junto. Idiota, né? Eu ia fazer isso, você falou idiota. Eu ia começar com Vamos ficar sério. Não, alegria. Alegria, felicidade. Alegria! Olha. Ali vai estar ali. Enfim, vai. Negro é lindo. Negro é amor. Negro é amigo. Negro também é filho de Deus. Negro também é filho de Deus. Eu só quero que Deus me ajude a ver meu filho nascer e crescer e ser um campeão. Sem prejudicar ninguém. Por quê? Negro